Bueno, bienvenidos a todos y a todas al cuarto Congreso de Electricidad Crítica y Mediática de las Américas. En esta oportunidad vamos a presentar a Lucas Lima Cuarasí. Enseguida bienvenido Lucas, vamos a leer su biografia. Lucas é doutorando no programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Mestre no programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, bacharel e licenciado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense no ano 2016 e membro do grupo de pesquisa e educação para as mídias de comunicação. Lucas Lima Guaraci vive en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Candidato está realizando el doctorado en el programa de posgrado en Medios y Vida Cotidiana de la Universidad Federal Fluminense. Tiene una maestría en el programa de posgrado en Medios y Vida Cotidiana de la Universidad Federal Fluminense, licenciado en Psicología por la Universidad Federal Fluminense y miembro del grupo de investigación Educación para los Medios de Comunicación. Lucas, bem-vindo. Disculpe. Quiero decir también, disculpen, que este programa, esta palestra, esta conferencia, es coautor con el profesor, el doctor Alexandre Farvias, de Brasil, doctor en diseño y máster en educación y lenguaje por la Universidad de San Pablo, máster en diseño, profesor asociado del curso de periodismo, profesor permanente del programa de posgrado en medios y vida cotidiana del Instituto de Arte y Comunicación Social de la Universidad Federal Fluminense, coordinador del grupo de investigación Educación para los Medios en Comunicación, del grupo de investigación Diseño en Sujetos, Lectores y Soportes de Interacción, investigación de las áreas de comunicación, diseño y educación con énfasis en relaciones discursivas, medios y enseñanza-aprendizaje. Bueno, tuvimos el placer de contar también con Alexandre en el día de hoy, en una conferencia presencial aquí en el IPES Paulo Freire. Bueno, ahora sí, adelante, Lucas. Olá, boa tarde, ou boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Vou iniciar aqui a tentativa de apresentação. Então, só um momento para compartilhar minha tela. Um momentinho. Apareceu? Sí, sí, Lucas, perfecto. Ah, sim, obrigado. Então, olá, novamente. O nome da apresentação, Live Streaming por IA, Desinformação e a necessidade de literacia. O campo da inteligência artificial, IA, é um dos que mais cresceram nos últimos tempos. Sua indústria já está gerando mais de $1 trilhão ao ano. Em 2022, a consciência pública sobre IA disparou devido aos lançamentos e popularidades de algumas ferramentas altamente sofisticadas, dentre elas o DALL-E 2 e o ChatGPT. Essas ferramentas, classificadas como inteligência artificial generativa, IA, por sua vez, por sua capacidade de gerar conteúdos audiovisuais, foram disponibilizadas ao público de uma forma sem precedentes. Tecnologias altamente sofisticadas foram colocadas ao alcance de uma parcela dos usuários da internet, que tiveram a oportunidade de produzir e consumir conteúdos gerados por IAs, tornando-se prosumidores.
As ferramentas disponibilizadas pelas IAs favorecem estratégias de disseminação de conteúdo falso e desinformativo, potencializando os efeitos sociais da desinformação. Desinformação é muito mais que fake news. Pode envolver falso contexto, meias-verdades, manipulações, dentre muitos outros. A velocidade para refletir acaba sendo muito menor que a velocidade de produção destes conteúdos. Essa velocidade marca nosso tempo histórico, ao qual Barbosa caracteriza como tempo midiático, não somente pela mediação crescente do cotidiano pelas mídias, mas também porque, na confluência dos meios digitais, o tempo perde sua espessura para se transformar em tempo de fluxo. Esse fluxo que marca nosso tempo pode ser simbolicamente representado pelas vindas de live streams por IA, por inteligências artificiais. O termo streaming refere-se à prática de transmissão de conteúdo audiovisual em tempo real pelas plataformas das redes digitais. Na plataforma twitch.tv, em 14 de dezembro de 2022, a empresa Mismatch Media lançou o canal Nothing Forever, hoje chamado Watch Me Forever, como uma transmissão ao vivo contínua de 24 horas, gerada em tempo real por uma combinação de IAs. O programa é uma paródia de sitcoms norte-americanos da década de 90. Embora seu conteúdo nem sempre faça sentido, o canal já atingiu um pico de 19 mil espectadores em fevereiro. Os conteúdos gerados por IAs não surgem do nada, pois dependem de bancos de dados prévios. Esses que, devido à datificação de nossa sociedade, são hoje abundantes. É por isso, também, que tais bancos de dados reproduzem relações de poder já estabelecidas. Com o tempo, mais canais de transmissão contínua, feitos por IA, foram sendo estabelecidos. Alguns destes canais são de teor altamente chamativo ou polêmico, envolvendo figuras públicas, famosas, desenhos, etc. Com alguns exemplos aqui no meio. Temos debates presidenciais, a figura de Jesus e famosos sendo, né, colocados para discutir em polêmicas. Defendemos que esses conteúdos representam tendências futuras, sendo cada vez mais importante a formação do público em uma literacia crítica em IA. Embora se trajem de diferentes roupagens, não é possível separar as IAs de seus contextos sociais de criação, pois carregam valores implícitos e explícitos dos seus criadores, bancos de dados e investidores. Para combater os mecanismos de alienação e desinformação que podem surgir
destas reproduções, entendendo de que não se trata de uma recusa completa dos seus recursos, é preciso, como apontado por Freire, procurar estimular o desenvolvimento da curiosidade e pensar críticos. Portanto, é relevante a todos que pretendem consumir e produzir conteúdo por meio das IAs, uma apropriação crítica das inovações tecnológicas. Aqui, colocando as referências do, do texto, com algumas referências de imagens e uma foto da universidade de onde vim. Como Muito, apresentação, pensei nisto. São programas que ainda estão, em sua maior parte, ao vivo ainda. Perdão, Marco, pode falar. não, não, desculpa você, Lucas. Muito bem, né? Muito interessante. É, bem, vamos agora abrir para fazer algumas perguntinhas. É, temos a possibilidade de fazer perguntas ao vivo, falando diretamente, né? Aí vamos desligar. Mas antes queria comentar uma coisa muito interessante em relação aí ao que você está falando, que hoje numa das apresentações que foi presencial logo do professor Alexandre. Bem-vindo, Alexandre, prazer em te ver aqui. É, um colega professor também falou uma coisa assim, né? Em relação ao que você está falando da datificação, os dados que já tem na internet, como às vezes essa datificação, ele falou do algoritmo racial. Sei lá, ele passou um vídeo muito interessante, onde uma deputada, acho que de um estado do Brasil, eh, ela pediu para fazer aquela pizza, aquela show, né, da imagem, que era, ela falou assim, uma mulher negra, como ela, né, na entrada de uma favela, e a imagem que devolveu foi uma mulher negra na entrada de uma favela com uma arma na mão, como se fosse uma criminosa, né? Quando nunca a palavra arma foi pronunciada. Então, muito interessante o que você está falando em relação a isso. Como às vezes aparece tanta informação que tem a internet, né? E muitas vezes esse algoritmo, como pode ser mal utilizado, né? Já seja para fake news, tanto usados na política ou em outras questões. Nesse caso, há o racismo. Então, muito interessante aí. Sim, Bem, só, posso só fazer um comentário que neste caso em específico, porque eu peguei o exemplo do Nothing Forever, e este é um canal que ele mudou de nome após ter sido banido da Twitch, porque um dos personagens é um comediante e ele fez uma piada transfóbica, o que demonstra aquilo que conversamos sobre as relações de poder e opressão que existem e são reproduzidas por esse conteúdo, porque são conteúdos são gerados não do nada, mas da sociedade onde vivemos e das nossas relações que temos com é, nessas informações e o poder. tá. Aí, Lucas, poderia deixar de compartilhar aí a tela, se podemos ver a todos os Uhum. presentes? Perfeito. Pronto. Alguém mais que... Eu vou pedir aí que a maioria que estão aqui presentes são alunos meus, eu conheço bem a todos eles. Então,
poderiam fazer alguma perguntinha se quiserem. Desliga no microfone. Ninguém? Bom, então, bom, vamos aí deixar ao professor Alexandre. Quer fazer alguma apreciação, comentário a respeito? É só complementar o trabalho do Lucas. É, é interessante como essas inteligências artificiais elas trabalham, né? Porque a gente tem estudado, né, eu e o Lucas, as inteligências artificiais e feito algumas experiências que nem eu mostrei de manhã, né? Dentro da disciplina lá na UF. E é interessante porque as pessoas que usam imaginam que elas realmente são inteligentes, que elas pensam, que elas são criativas, que elas trazem alguma coisa nova. Na verdade, elas buscam no banco de dados, se elas são fechadas, né? O banco de dados, que nem o Lucas comentou, que foi escolhido pela empresa, segundo valores, interesses, enfim, né? O chat GPT 90 e poucos por cento do banco de dados é em inglês. Em português, por exemplo, chega a 1%. E as respostas que eles trazem para a gente, que são muito simpáticas, na verdade, eles têm. É um tipo de algoritmo, enfim, é o programa que vai buscar, a partir das palavras que a gente coloca na pergunta, palavras que correspondam àquelas palavras da pergunta. Então, ele não pensa, ele vai buscar o que é mais comum, o que é mais usual dentro daquele banco de dados. Se for na internet, por exemplo, seria em toda a internet. Então, é razoável que tenha acontecido aquela situação com a deputada, porque, infelizmente, se você olhar na mídia, é o que a mídia normalmente apresenta, esse tipo de imagem. Então, o banco de dados ele não tem valor ético, ele só coloca o que é mais usual e as pessoas né, têm essa ideia de que porque é um computador, é um programa, então não tem valor, só expressa a verdade, mas não é bem isso. Então, só complementando o trabalho do Lucas. E Muito é bem. um banco de dados, muitas vezes, formado por trabalhadores, de terceiro mundo que estão sendo mal remunerados. Aquelas imagens que nós temos para provar se você é um robô ou não, muitas vezes são, em parte, usadas para isto, classificação do que seria um, um objeto em uma imagem para ser inserido depois em um banco de dados. Mas isso para demonstrar como até neste princípio de construção do banco de dados existe sempre um viés e uma relação de exploração, muitas vezes. Tem algum exemplo atual, além desse da deputada, de alguma coisa que tenha acontecido no Brasil nesses últimos tempos? Já Hum, assistiu uma fake news da política ou uma coisa dessas? não estou conseguindo lembrar agora. Sim, mas deve ter, né? Como aqui na Argentina, deve ter com certeza, né? Essas coisas que acontecem no dia a dia e às vezes não são públicas. Bem, Uhum. muito bem. Muito interessante também o que você falou, Lucas, aquele olhar do Paulo Freire para tentar aí ter uma leitura crítica e saber diferenciar, né? Aquela questão do que é verdadeiro, o que é real, né?
muito interessante, né, colocar a Paulo Freire aqui mesmo. Sim, e é algo que sinto que preciso tomar cuidado para não ser sensacionalista de rejeitar totalmente o que aparece, mas é, ainda é algo que, se é preocupante para, para nós que estamos estudando e temos essa formação crítica, a, o conteúdo por IA, ele também é consumido muitas vezes por quem ainda está neste processo de desenvolvimento, como não gosto muito de apelar, apontar para crianças, mas às vezes ocorre de crianças, por exemplo, quererem assistir a um desenho, alguma live stream por IA. Isso é uma defesa que eu falo no sentido de uma tendência possível por ser um entretenimento facilmente gerado e descartado. Então, uma necessidade ainda maior. É que uma coisa totalmente nova que ainda não está regulamentado, né? E a gente nem sabe para onde vai esta Exato. coisa. Como não está regulamentado, porque praticamente as IAs, quantos anos tem? Dois, três, pouco, né? Sim, Então, não tem umas leis ainda, então a gente nem sabe para onde. E como você está falando bem claramente, os conteúdos gerados que podem chegar até crianças, né? Na verdade, é preocupante, né? sim, com certeza. Porque não, não temos essa reflexão necessária ainda, mas o tempo de produção está rolando. Estão já criando empresas e colocando aí, espalhando a tecnologia, sem talvez nós termos tempo ainda, ou estrutura, ou algo que vá deixar essa implementação ética, ou ainda com uma possibilidade de uma apropriação mais crítica. Uhum. Tá, perfeito. Bom, Lucas, muito parabéns por sua apresentação. Muito claro Obrigado. tudo, né? Parabéns, Alexandre. Foi muito bem o trabalho aí de você com o Lucas. É, quero perguntar aí aos presentes se puderam compreender tudo, é? Que acharam? Tudo bem? Mais ou menos. Mas foi muito bem. Lucas, que idade você tem? 30. Parece bem menos. Ah, muito bem, Lucas. Parabéns, parabéns. Tem uma carreira pela frente muito boa. Muito bem, Obrigado. muito bem. Bom, gente, vamos então aqui fechando o nosso encontro. Parabenizamos novamente aí a Lucas e Alexandre e, bom, por ter participado neste congresso.